A Webshop DJ é especializada em equipamentos e acessórios para DJs, fones, toca-discos, controladoras, mixers, CDJs, timecode. Tudo o que você precisar na Webshop DJ você encontra. Produtos originais e com garantia. Entregamos para todo o Brasil. Aproveite a promoção e diga que você viu esse anúncio no canal Fundamentando e ganhe na hora um super desconto. Compre pelo site webshoppingdj.com.br ou Instagram webshoppingdj. Nos últimos 20 anos, o DJ passou por transformações sísmicas em tecnologia e processos. A cada lançamento, uma surpresa nos impactava. Aplicativos, mixers e CDJs são constantemente atualizados. E quem diria, até os intocáveis tocadiscos não escaparam dessa evolução. Embora as fabricantes de produtos para DJs tenham suas particularidades e diferenças, é unânime que quase todas têm um produto em comum: as controladoras. Desde o seu aparecimento, esse foi um dos equipamentos que mais sofreu avanços ao longo do tempo. Compreender sua história e trajetória nos fará entender o porquê dessa plataforma, tão rejeitada por anos, se tornaria a preferida das fabricantes e usuários. Uau! Controladoras, de coadjuvante a protagonista. No ano de 1928, a empresa americana Philco marcou a entrada na fabricação de rádios AM, causando grande impacto social para a época, pois sua importância era equivalente aos smartphones mais modernos de hoje. O rádio era o veículo de informação e entretenimento mais relevante daquele tempo, junto aos jornais impressos. Dessa forma, quem possuía um aparelho radiofônico o colocava sempre em lugares de destaque na casa. Geralmente, era comum ficarem expostos nas salas ocupando um espaço privilegiado, como se fosse a exibição de um troféu. Por serem tão desejados no momento da compra, os proprietários também adquiriam novos móveis e adornos que combinassem com os rádios. Percebendo essa oportunidade, a Philco lança o conceito de console, que era um composto de 2 ou mais equipamentos compatíveis que se auxiliavam, tornando-se uma plataforma única. Dessa forma, passaram a se disponibilizar rádios já acoplados com móveis em vários modelos, valorizando o produto e dispensando a compra de mesas e armários para acomodá-los. Em meados de 1929, vários consoles foram disponibilizados aos consumidores. O modelo Console Grand
combinou uma mesa grande para acomodar um conjunto de alto-falantes embutidos com gabinete metálico junto ao sintonizador do rádio. O Lowboy 531 possuía construção frontal elegante para a época. Controles escondidos no painel frontal suspenso que poderia ser usado como uma pequena escrivaninha. Nomeado de Labrador Grey, o modelo 513 tinha a intenção de ser uma caixa decorativa para enfeitar os ambientes, mas bastava abri-la para descobrir um potente rádio valvulado atrelado à bela caixa. Em 1937, a Philco apresenta o Radio Bar, um console primoroso que combinava sofisticado rádio e um bar móvel funcional, onde pudesse ser guardados estoques de bebidas e copos. Alguns modelos também possuíam fonógrafo. Já o Radio Phonograph modelo 571 foi produzido em 1946. Esse console moderno combinado de chassi em madeira nobre possuía rádio, vitrola 75 RPM, alto-falantes revestidos de tecido nobre e iluminação. Um luxo para poucos na época. Esses consoles também foram muito explorados por outras fabricantes. A concepção de vários produtos em uma única plataforma deu tão certo que os estúdios de rádios também adotaram essa ideia. As well as news and entertainment from the outside world. Every day this radio station broadcasts personal messages as a convenience to its listeners. No lugar de grandes mesas de som, toca-discos, equalizadores e vários periféricos, algumas emissoras adotaram consoles compactos, ocupando menos espaço e gerando um facilitador aos operadores e radialistas, tornando-se um produto mais atrativo e barato em comparação aos equipamentos tradicionais. Em outras palavras, o conjunto de equipamentos nada mais era que um produto portátil, com configurações parecidas dos equipamentos vendidos separadamente, tornando-se assim acessível e simples para os usuários. Um exemplo de console extremamente popular foram os rádios portáteis, conhecidos como boombox. Antes de sua invenção, as pessoas usavam toca-discos, fitas e rádios para ouvirem dentro de suas casas, pois não existia uma opção portátil para transportar áudio para as ruas. Muito associado à cultura hip-hop, o boombox simbolizou na década de 1970 e principalmente 1980, e seu sucesso se deve à possibilidade de ser um console de transporte prático e simples. Os jovens daquela época podiam, além de ouvirem rádio, fazerem gravações diretamente em fitas cassete, num único produto, que décadas depois se converteria nos Microsystem, Walkman, Discman, aparelhos 3 em 1 e em 5 em 1 já nos anos 1990. Nos anos 1970, os DJs já eram obcecados por áudio de alta fidelidade. Na cabine de Larry Levan, David Mancuso, havia um mixer rotativo Bozak e lado a lado um par ou, em alguns casos, um trio de toca-discos com acionamento por correia, chamado de Torrance T125S. Embora houvesse outros equipamentos semelhantes, essa configuração era comum nos clubes da época. Não diferente dos dias atuais, a maioria dos DJs queriam ter o que Larry ou Mancuso tinham nas cabines, mas se deparavam com o alto custo dos equipamentos e a dificuldade de disponibilização, já que eram produzidos em pequena escala. Havia muito menos DJs na década de 1970, ao contrário de hoje, mas o desejo pelos equipamentos profissionais já era grande. Curiosamente, a fabricante de eletrônicos Citronic combinou um dispositivo multifuncional, incorporando 2 tocadiscos e um mixer anexado, levando o nome de Squier Stateline. A Citronic lançou vários modelos de console Squier Stateline. Alguns eram equipados com toca-fitas ou cartucheiras, tornando o equipamento ainda mais interessante. Outras fabricantes, como Disco Sound, Hurricane, Fall, também apresentaram seus exemplares.
Mesmo chamando atenção para uma parcela de usuários na época conhecido como disc jockey, esses equipamentos não se tornaram um padrão usado em grandes clubes. Os DJs mais famosos não adotaram os consoles Squier Stateline por um motivo simples: eles eram inferiores aos equipamentos já usados nas cabines. Mas durante 10 anos, essa alternativa foi eficaz para pequenas casas noturnas, entusiastas e DJs que buscavam opções visando custo-benefício. Na década de 1980, com o aparecimento dos CDs, a Technics lançou o primeiro CD player com pitch do mundo para DJs, no ano de 1984, chamado de SLP-50P. Na verdade, não. Isso era o que pensávamos até pouco tempo atrás. Recentemente, a Denon expôs antigos registros em seu site, demonstrando que já em 1981, a japonesa apresentou o primeiro CD player profissional chamado DN3000F, ou seja, 3 anos antes da Technics. Demais fabricantes como Newmark e Gemini apresentaram seus equipamentos posteriormente. Aqui no canal já abordamos sobre os CDJs e sua evolução. Recomendamos que após assistir esse documentário, vá ao primeiro comentário fixo e assista ao vídeo O CDJ e a Linha do Tempo. Na década de 1980, o disco de vinil ainda era a principal mídia usada pelos DJs, e tentativas de introduzir outro formato de mídia, como CD, por exemplo, seria fatalmente um fracasso. Na apresentação de lançamento do CD em 1980 pela Sony e Philips, não houve boa repercussão. Somente no ano seguinte, em 1981, que a imprensa começou a se interessar pela tecnologia, mas outras objeções dificultavam a adoção do Compact Disc. As poucas opções de equipamentos disponíveis e confiáveis eram uma barreira significativa, além do receio em optar por uma mídia muito cara e ocasionalmente pouco conhecida, que naquele momento era ainda contestável, somada ao obstáculo da objeção dos DJs em usarem um novo formato, dificultaria o apreço do CD. Também já falamos sobre a trajetória completa do CD aqui no canal. Para assistir, vá ao primeiro comentário fixo e procure por A História do Disco de Vinil. Apesar de algumas tentativas de incluírem o CD no setup do DJ, o disco de vinil passou inatingido e ileso pela década de 1980. Mas nos anos 1990, a situação começou a mudar. O mercado de CDs só crescia e os setups dos DJs e das cabines de casas noturnas partilhavam, ainda que de forma tímida, alguns modelos de CD players, seja um aparelho comum residencial ou mesmo alternativas como CDJs e leitores de CD em rack. Essa mudança não partiu dos DJs, que aliás eram muito resistentes a ela. Entretanto, o mercado da música adotou a nova mídia e a cada dia mais artistas lançavam suas músicas em CDs e não mais em discos de vinil. Essa mudança foi imparável. As fabricantes, na tentativa de alcançarem e convencerem os DJs mais resistentes à nova tecnologia, disponibilizaram vários modelos de equipamentos que pudessem atender a esses consumidores. A Pioneer apresentava seus primeiros CDJs, enquanto Newmark, Denon, Gemini e outras marcas ofereciam unidades em formato rack de 2 decks. Esses dois padrões foram estabelecidos pelo mercado e muito comum durante anos. Em contraposição, a japonesa Vestax teve a ideia de criar em 1993 o Vestax CD11, um kit com 2 CD players em plataforma única, muito diferente dos modelos tradicionais de seus concorrentes. Esse dispositivo já se assemelhava vagamente com uma controladora, embora não oferecesse um mixer embutido no gabinete. O Vestax CD11 funcionava somente com CDs de áudios e suas funções eram bastante básicas, mas com design interessante. A Vestax, buscando ser competitiva, constantemente atualizava seus projetos e anunciava em médio prazo sua nova unidade Vestax CDX12 em 1998, mais robusta e completa. Essa versão contava com mixer 2 linhas auxiliares, entradas fono, controles de graves e agudos, 2 saídas para fones de ouvido e um design muito superior a seu antecessor. As unidades Vestax CD15 e CD16 foram os últimos upgrades desse equipamento, sendo encerradas em 1999.
Em alguns artigos na internet, são demonstrados que a ousadia da Vestax em criar produtos com dimensões tão diferentes dos padrões de época foram bem intencionadas. Contudo, os DJs que já eram resistentes a novas tecnologias seriam impactados negativamente, causando uma incompreensão e tornando o produto potencialmente desinteressante e rejeitável, ainda que seu design fosse visionário e o produto de qualidade. A Vestax, em 1993, fabricou o CD33, extremamente competitivo, seguindo o padrão de CD player de hack. Porém, essa investida não prosseguiu e seus esforços foram estrategicamente migrados para outro caminho. Na medida que a década de 1990 findava, era notório que a tecnologia se desenvolvia a passos largos e vimos ocorrer mudanças que nem poderíamos ter imaginado na virada do milênio. Somente nos primeiros 5 anos da primeira década de 2000, uma explosão de novidades surgia diante de nós. Tecnologias como pendrive, Orkut, BlackBerry, câmeras digitais portáteis, Facebook e YouTube foram apenas uma fração do que o novo milênio iria nos presentear. Definitivamente, a tecnologia digital começaria a entrar no mundo dos DJs. Com a presença de novas tecnologias, era uma questão de tempo que alguma fabricante de produtos para DJs apresentasse algo novo, já que todas estavam trabalhando em seus projetos. No mesmo ano de 2000, a Numark abraça um conceito inovador e desenvolve o primeiro controlador de software de computador para DJ chamado de DMC1. Este controlador foi idealizado por Jack O'Donnell, amante de tecnologia e proprietário da Numark e eMusic. O projeto foi criado por um dos membros da equipe do software PC DJ, que era o programa usado para manipular o hardware. O Numark DMC1 foi produzido em grande escala na China, mas uma casualidade tornou suas vendas ruins por quase um ano. Devido à grande instabilidade do sistema operacional Windows, onde era conectado o controlador, ocasionaram muitos bugs e travamentos dramáticos, gerando muita desconfiança. Em outras palavras, dificilmente alguém naquela época dispensaria seus equipamentos tradicionais e confiaria em um controlador sem gavetas para CD, conectado a um computador cheio de arquivos MP3 para suas apresentações ao vivo. Lojas amargaram as poucas vendas, inclusive a mega rede Guitar Center, onde possuía grande estoque do controlador DMC1. Ou seja, a Numark estava por um fio na condição de amargar um prejuízo histórico. Entretanto, a sorte estava a favor da fabricante e seu destino foi afortunado com o lançamento do Windows XP no dia 25 de outubro de 2001. O novo sistema operacional era muito mais confiável e moderno. A partir desse momento, as vendas aconteceram, especialmente entre os DJs mais jovens que definiam tendências e estavam dispostos a experimentar em novas mídias. No primeiro momento, o controlador DMC1 demonstrou muita semelhança e contava com as mesmas funcionalidades dos CD players de época, salvo a condição de não possuírem as gavetas para CDs, pois era diretamente conectado ao computador. Seu designer, condizente com outros equipamentos, também foi um facilitador para a aceitação dos DJs, pois sua aparência era bastante familiar. Em 2004, foi a vez da Hercules anunciar o DJ Console MK1 com melhorias consideráveis em relação ao Numark DMC1. Possuía crossfader, jogs maiores, equalizador, placa de som embutida e um design mais atrativo. O dispositivo da Hercules também sofreu modificações e pouco depois o modelo console MK2 veio substituí-lo, por consequência do material plástico usado nas peças que eram ruins e continham imperfeições em durabilidade. Por ter maior semelhança e peculiaridade com os controladores atuais, há quem diga que o Hercules DJ Console MK1 foi de fato oficialmente a primeira controladora do mundo. Contudo, baseado no princípio básico que uma controladora tem como função primordial emular arquivos de músicas através de aplicativos e computadores, o DMC1 se enquadra nessa filosofia. Partindo desse propósito, a Hercules, embora tivesse uma conformidade aproximada aos equipamentos de hoje, seu desfecho conclui que o DJ Console MK1 não foi a primeira controladora a ser fabricada, mas merece ser lembrada pela engenharia aplicada que foi superior ao DMC1.
Ainda no mesmo ciclo de tempo, novamente a Newmark, mostrando para que veio, quebra todo o paradoxo e desenvolve o incrível CDX, um CD player profissional com prato motorizado de altíssimo torque de 12 polegadas, que continha um disco de vinil para melhor sensação na simulação do CD. Baseado na plataforma das picapes TTX de mesma marca, o CDX apresentou um motor de acionamento direto com potente torque, prato de alumínio, controles duplos no estilo de batalha. Além disso, havia um display VFD superior, de LCD e ampla funcionalidade. O novo lançamento foi apresentado em 2003, mas comercializado no ano seguinte, em 2004. Esse controlador tinha como principal característica atender a parcela de DJs que ainda não tinham migrado do analógico para o digital. Ainda que não fosse um console agregado com mixer, essa controladora que simulava um toca-discos foi a primeira investida de uma fabricante a se diferenciar dos jogues que não passavam de pratos de plásticos estáticos, muito longe da realidade palpável dos discos de vinil. Essa sacada da Newmark deu muito certo, havendo considerável migração dos toca-discos para esse novo dispositivo. 2 anos após o lançamento, foi apresentado um novo controlador digital, o Newmark HDX. Esse upgrade possuía um HD removível de 80 GB, suportava arquivos MP3, WMV, Wave e outros formatos. A Newmark, pragmaticamente, buscou solucionar um problema antigo de como controlar a reprodução de CD manipulado através de um disco de vinil. Foi uma investida audaciosa que anos mais tarde tal evolução se prosperaria no projeto NS7 de 2009, que representou o auge dos controladores na época, combinando um chassi todo em metal com torque ajustável, pratos motorizados de toca-discos de alumínio, para oferecer uma solução ainda melhor aos adeptos de controladoras que buscavam a sensação de emulador de vinil, algo semelhante e herdado já apresentado pela Technics em 2004 com sua linda, porém não tão eficaz, unidade SL-DZ1200. O projeto NS7 foi a colaboração da Newmark e Cerato, por isso as iniciais NS. Já o número 7 significa o tamanho do prato da controladora de 7 polegadas. Esse dispositivo passou por 2 atualizações, NS7.2 de 2014 e NS7.3 de 2015. Houve também o Newmark V7, que foi a versão em unidade separada, mas não prosperou como a NS7. No ano de 2005, a Behringer apresentou uma plataforma de custo reduzido que caiu nas graças dos DJs. A BCD 2000 foi uma controladora completa, oferecendo software incluso, controladores rotativos, placa de som USB, 4 canais, 2 saídas de fones e 2 pré-amplificadores. Foi uma alternativa barata em relação aos concorrentes, tornando-se muito popular na época e encontradas facilmente. Essa controladora era peculiar e dividiu opiniões. Haviam usuários que a defendiam e outros que não tiveram boa experiência. Mas seu sucesso foi incontestável, ao ponto de ser lembrada até hoje. Em 2007, a BCD 3000 aprimorava seu antecessor. É comum encontrar DJs que relatam a BCD como sua primeira experiência em controladoras. A cada lançamento, fabricantes anunciavam seus produtos buscando se destacarem em relação aos demais. A Gemini, em 2006, apresentou a CDM500, uma solução compacta para DJs que precisavam de praticidade e usabilidade. A marca adotou uma posição cautelosa, apresentando a estação CD player duplo e mixer integrado, apostando em um design convenientemente compacto. A estação era compatível com CDs de áudio e CDR, dispensava computadores e não era compatível ao MP3. Embora já estivéssemos na era digital de arquivos em música, na primeira década de 2000, os CDs de áudio ainda apresentavam uma parcela grande de usuários que se mostravam desinteressados em controladores subordinados a softwares e computadores.
O caminho adotado pela Gemini foi compreensível, embora a fabricante sabia que sua escolha não poderia afrontar por muito tempo as inovações de seus concorrentes. Sendo assim, a Gemini optou por mudanças gradativas. Dessa forma, foram lançadas pequenas atualizações, acompanhando o processo evolutivo da época, com as novas unidades CDM 3700G de 2007, CDM P5000 de 2009 e CDM P6000 também de 2009. Essa já munida de CD MP3 e USB, além de efeito scratch e leitura de BPM, fornecendo conexão digital através de entradas USB integradas para a capacidade de reproduzir e manipular músicas diretamente de uma chave USB e MP3 player. Essas controladoras, por não requererem um computador, foram nomeadas de sistemas tudo em um, que futuramente seriam muito exploradas e chamadas de multiplayers. Naquele mesmo ano de 2006, a inglesa Alan Heath lançou o primeiro controlador universal de DJ do mundo, chamado de Sony 3D, que foi a evolução do Sony D1 e D2, porém com características de console unificado. O Sony D3 foi mais que uma controladora de DJ, com desempenho exclusivo que pela primeira vez permitiu a integração de mídia digital baseada no Ableton Live, combinando com um sistema de controle MIDI que ofereceu múltiplas opções de mapeamento, permitindo vastos recursos para apresentações em lives e gravação ao vivo. Por combinar tantas funcionalidades, esse luxuoso controlador híbrido foi adotado na época pelos produtores Deadmau5 e Paul Van Dyk. A respeito de tantas funções, o Sony 3D atribuiu muitos recursos que para a maioria dos DJs seria excessivo e dispensável, sem mencionar o exorbitante preço sugerido. Seu suplente, o Sony 4D, foi lançado em 2010 e era ainda mais poderoso, porém foi a última atualização até o momento. Em janeiro de 2007, visando nova estratégia, a Vestax desencadeou o que se tornaria de fato o ponto definidor do primogênito controlador. O V600 estabeleceu o modelo que todos os outros até hoje seguiram transcrever. Se o CDJ Pioneer é o modelo mais replicado no formato unidade separada, a Vestax criou a herança sólida de um padrão visual com design replicado até hoje. Os controladores MIDI que existiam antes do VCI-100 não tinham a mesma configuração visual amigável que a bela engenharia japonesa aplicou nesse produto. Mas a tomada de posição custou caro à Vestax. Por ser um dispositivo de entrada, na contenção de gastos o produto não possuía placa de som interna. Em outras palavras, o VCI-100 dependia de um mecanismo externo para a pré-escuta de fones de ouvidos e saídas masters, embora ainda assim suas vendas foram consideráveis. 2007, a M-Audio apresentou o que seria a união de versatilidade e economia. O poderoso Exponent era para uso profissional e hobby. Possuía um software próprio chamado de Torque. Essa controladora continha diversos recursos e funções encontrados em equipamentos convencionais de peso das grandes marcas. A Exponent possuía uma das melhores placas de som integradas em seu conjunto. Ainda assim, teve a vida essencialmente curta por não receber atualizações, sendo precocemente devorada por outros equipamentos. Já em 2008, a Reloop, de forma acanhada, disponibilizou seu controlador MIDI de nome digital Jockey, inspirado no VCI-100 Vestax, contendo funções básicas de um controlador de entrada. Possuía o software Attack desenvolvido pela própria Reloop, tornando o mapeamento mais amigável que aplicativos de terceiros. Por não possuir a placa de som integrada, ainda no mesmo ano, o Digital Jockey rapidamente foi atualizado para Digital Jockey IE, com características visuais idênticos, porém nessa versão foi incluída a interface de áudio. A mudança mais considerável aconteceu em 2009 com o Digital Jockey 2, com novo design e dotado de melhorias.
A Native Instruments é uma empresa alemã líder no desenvolvimento de softwares, VSTs e hardware para a produção musical. Embora sem tradição no segmento de controladores para DJs, naquela época, atribuiu seu vasto conhecimento nesse mercado e rapidamente impulsionou seu novo console nomeado de Traktor Control S4 e uma versão simplificada chamada Traktor Control S2, ambos em 2010. Por serem tão habilidosas no campo musical, as controladoras da Native Instruments prosperam muito, principalmente por serem vinculadas ao incrível aplicativo Traktor Pro DJ, já muito conceituado e também da família Natives. Sobre outra perspectiva, a Pioneer DJ, em sua filosofia metodista, somente produzia tocadores de CDs em unidades separadas no formato nomeado de CDJ. Esse formato funciona muito bem até hoje, ao ponto de ser replicado pela concorrência e se tornar o setup padrão de grandes festivais de música eletrônica. Contudo, a confecção de unidade separada é muito mais cara, pois o usuário depende de 2 aparatos idênticos, além do mixer para conexão entre eles, o que se difere da controladora com sua essência de ser uma plataforma única. A resistência da Pioneer DJ era grande e sua primeira controladora desenvolvida, na verdade, foi o CDJ400 de 2007, que, embora não tivesse a conformatura visual, como os consoles interligados da época, esse aparelho, além de leitor de CD de áudio e MP3, tinha a funcionalidade de se conectar ao computador, se transformando também numa controladora eficaz. A companhia se rendeu às controladoras somente porque estavam perdendo considerável concentração de usuários, que optavam pela praticidade desses consoles e principalmente pelo custo-benefício em relação aos caríssimos CDJs. A Pioneer abraçou as controladoras oficialmente em 2011, apresentando os exemplares DDJ-T1 Traktor e sua contraparte DDJ-S1 Cerato. A contar desse tempo, a marca se dedicaria mais a esses consoles. No mesmo ano, visando principalmente simpatizantes e DJs aspirantes, a compacta DDJ Ergo V trouxe a simplicidade de forma portátil para quem quisesse uma controladora moderada, com alguns poucos recursos herdados da linha profissional, mas com valor bastante reduzido. A DDJ Ergo V era dedicada ao Virtual DJ, porém se conectava a outros aplicativos. As fabricantes se empenhavam cada vez mais na fabricação de seus controladores, que combinavam tecnologia, criatividade e principalmente ousadia na conquista de diferentes usuários. Isso se fez valer com tamanha oferta em opções disponíveis no mercado. Na teoria, a receita era fácil. Bastava combinar o básico das configurações de um mixer, CD e MP3 player, contendo custos onerosos, associando qualidade semelhante aos produtos de ponta. Ao longo de alguns anos, o resultado desse empenho se fez valer com decorrência. Lamentavelmente, essa receita não funcionou para algumas controladoras, que infelizmente nasceram mortas ou tiveram uma breve vida. Ao passo de cada lançamento, as controladoras se apequenavam, contradizendo aquela grande evolução conquistada pouco antes. A dificuldade em inovar fortalecia o argumento dos mais céticos, que diziam que controladoras não eram equipamentos profissionais para se trabalhar. Certamente, parte dessa rejeição também foi proveniente das próprias fabricantes, que pouco se empenharam a ouvir os consumidores analíticos e críticos, pleiteando vários produtos que performavam com excelência somente nos vídeos oficiais de demonstração, mas que de fato não passavam de parafernálias iluminadas descartáveis. Curiosamente, a Philips talvez possa ser um exemplo da perspectiva manifestada, que o apelo ao garoto propaganda, ainda que relevante, associado a um produto ou marca, não se torna fator decisivo de seu sucesso. I wanted to create something with Philips that is closest to what I do. The equipment that I use on stage is
approximately 5, 6, 7,000 euros. So it's too expensive. And I have a lot of mothers that come to me in the supermarket that say, my son wants to DJ, what do you say? And I say, oh, you have to buy this, but it's too expensive. And now you have something that is affordable, and it's really fun to play with, and it's pretty close to how it is in real life. Of course, I had limited amount of space, but within that amount, I put all the equipment that I use when I DJ. For example, EQ, headphone volume, queuing, effects, syncing, the cue of the mixer that I want to use. So it is pretty close to reality, to what I would be able to DJ with this for 6-7 hours, no problem, because it has the same functionality. O M1X DJ, desenvolvido pela Philips junto ao famoso DJ Armin van Buuren, foi um controlador que possuía alto-falantes portáteis com Bluetooth concebido para permitir que aspirantes a DJ e fãs de música libertem o seu potencial criativo. Ainda que tenha tido grande exposição na mídia, lamentavelmente isso não foi suficiente para o sucesso da controladora. Repetindo o mesmo comportamento, o também famoso DJ Tiesto lançou sua própria controladora. Você ouviu certo. Em parceria com a desconhecida marca The Next Beat, o controlador de mesmo nome, também chamado de Beat Tiesto, possui funcionalidades padrões simplificadas, projetadas para DJs aspirantes ou quem busque apenas diversão. Ao comprar o equipamento, você tem acesso a aulas de mixagens exclusivas, ministradas pelo DJ Mike Williams. Sintomaticamente, a presença do Tiesto não foi suficiente para o sucesso da The Next Beat. VMS2 American Audio, Stanton SC System 3, Denon DJ MC3000, Novation Tweet DJ, Gemini Control 7, Audiophone Skill, Korg Chaos DJ. Foram unidades que não agregaram muito por não fornecerem novidades e contendo base tecnológica massivamente já replicadas no passado, resultando em equipamentos de pouca expressão e relevância no mercado. Ainda que a Newmark dominasse o mercado de controladoras já naquela época, isso não a isentou de produzir alguns fiascos, como por exemplo o Newmark AI DJ, que permitiu a conexão de 2 iPods que se integravam no console com um mixer. Essa compacta controladora de 2005 se beneficiou da tecnologia da Apple. O equipamento mostrou design moderno e compacto, mas com o agravante de ser disfuncional, problemático e caro. Ao lembrarmos que além do console precisaríamos de 2 iPods. Em resultado, o equipamento se prendia a outra fabricante, tornando-se impraticável, e não conquistou os DJs. Ironicamente, a Gemini pouco depois apresentou o Gemini iTracks e tenta reviver o modelo já comprovadamente imprestável de console acoplado aos iPods, já se mostrando apático pela Newmark, resultando em óbvia frustração nas vendas, sem mencionar que pouco depois a Apple encerraria a produção dos iPods. A Pioneer DJ também não escapou de produzir dispositivos que não foram como o esperado. O XDJ-R1 não era uma controladora, mas sim um multiplayer. Seu sistema, tudo em um, era capaz de reproduzir CDs, diversas extensões em mídia através de USB, possuía funcionalidades de atuação de controle remoto, através de iPad, iPhone e iPod Touch. O XDJ-R1, além do belo design, era um sistema aparentemente promissor, mas também sofreu grandes críticas. Na comunidade do site da Pioneer DJ, haviam incontáveis relatos de diversos problemas apresentados pelo equipamento. Erros graves de sincronização do hardware e do software, não reconhecimento da entrada USB, conflito de drives frequentes, falhas regulares na conexão wireless, problemas na aplicação de efeitos e travamentos frequentes na ejeção do CD. Com tantas complicações e embaraços, a Pioneer DJ perdeu uma incrível oportunidade de fazer desse produto um ícone da marca por conter tantas funcionalidades na época de seu lançamento em 2013.
Mas que, catastroficamente por tantos descuidos, esse equipamento não prosperou como esperado. Certamente o projeto foi corrigido nas linhas posteriores ao longo do tempo, mas tardiamente, resultando em consumidores receosos e desacreditados com o dispositivo. O XDJ Aero foi a versão rudimentar do XDJ-R1, lançada na mesma época. Embora não tivesse a opção de reproduzir CDs, ele continha outras particularidades. Todavia, esse multiplayer, embora não tivesse os mesmos problemas crônicos de seu irmão mais velho, herdou a má fama e também obteve pouca relevância. Na primeira década de 2000, o desafio era continuar a inovação alcançando mais adeptos aos consoles e criando produtos ainda melhores, desmistificando o mito contemporâneo de que controladoras MIDI não são equipamentos profissionais. Várias marcas apresentaram seus produtos baseado na experiência adquirida de anos anteriores. As controladoras agora combinavam ainda mais desempenho e facilidade de utilização. Com habilidade na precisão, devido à combinação aplicada de poderosos softwares de manipulação, os equipamentos ofereciam aos DJs a possibilidade de se expandirem em criatividade, junto a novas tecnologias adotadas, ligadamente com inúmeras funcionalidades. Novos padrões de consoles com visual minimalistas também foram inseridas e, ainda que pequenas, suas aplicabilidades não deixavam nada a desejar. Em meio a tantas opções, a Roland também entra na jogada e se destaca apresentando sua genial controladora. A DJ808 foi a primeira e única controladora a possuir um instrumento sequenciado integrado em seu gabinete. The Roland DJ808 is a trailblazing new instrument that possibilities of your DJ808. A marca ficou muito conhecida por criar a icônica bateria eletrônica TR-808 em 1980, cuja a mesma foi usada na criação da lendária música Planet Rock do Afrika Bambaataa e agora era incorporada na DJ808. Com ela, era possível criar beats e produzir um remix ao vivo, através da composição rítmica sequenciada, além de poder conectar sintetizadores e equipamentos eletrônicos, inspirando DJs a ultrapassarem os limites em suas mixagens. A Roland DJ808 foi lançada em 2016 e, consequentemente, a nova linhagem sucedeu devido a essa incrível ideia. Baseado em outros sequenciadores antigos de sucesso, a nova geração de controladores Roland veio somar ainda mais. Os dispositivos DJ707M, DJ505 e DJ202 herdaram a alta qualidade da família Aira da Roland. Na segunda metade da década de 2000, as controladoras já contavam com o uso da maioria dos DJs, e argumentos não faltaram para tal migração. O propósito de controladores se tornava um aparato agora também profissional e cada vez mais acessível. Os DJs entenderam que esse equipamento poderia ser tão útil ou mais que os setups cheios de peças. As vantagens começam na facilidade de transporte, na praticidade da montagem por ser peça única. O aspecto visual também melhora por não haver muitos cabos conectados à mostra. E dependendo do tamanho do modelo, o espaço ocupado se torna mínimo. As controladoras são ideais para DJs que atuam em eventos sociais como casamentos, aniversários, celebrações diversas, simples convenções ou em qualquer ambiente. Muitos profissionais são contratados e tocam em mais de um evento no mesmo dia ou noite.
Logo, a controladora é a parceira ideal, bastando apenas desplugá-la do sistema de som e partir para a próxima festa, sem complicações e obstáculos. As fabricantes sabiam que o caminho das controladoras eram e são muito rentáveis e já teriam se tornado seu principal produto. Naquela ocasião, as estratégias de direcionamento de marketing já não visavam somente os exigentes DJs profissionais, e sim qualquer jovem simpatizante à música que se mostrasse interessado em apenas se divertir e brincar de DJ, sem o menor compromisso. Por ora, levar sua controladora na mochila para a praia ou festa de amigos tornava-se possível, e ainda que muitos torçam o nariz para essas alternativas portáteis, acredite, elas dão muito retorno às fabricantes, que não perderiam a oportunidade desse mercado, posto que fosse amador. Se tratando de mercado amador, isso não significa que um DJ profissional não pudesse usar um produto de entrada. Com o aparecimento de unidades compactas para aspirantes, mas preponderantemente eficazes, suas funcionalidades atraíam muitos olhares. Embora não fossem topo de linha, já possuíam tecnologia compatível com vários aplicativos, além de execução diretamente em smartphones e tablets. De forma objetiva, não é de hoje que podemos excluir parte do hardware com finalidade de diminuir a quantidade de equipamentos, ou mesmo excluir toda a plataforma física, salvo na condição de nos concentrarmos somente em tablets ou smartphones. Foi uma tendência adotada em 2012 chamada de Mobile Revolution, ou Revolução Móvel. Embora seja uma tendência natural controlar tudo através de dispositivos móveis, a iRig Multimedia se utilizou dessa orientação na criação do iRig Mix, o primeiro mixer móvel para iPhone e iPad. O iRig Mix, embora fosse um mixer móvel ultra compacto, possuía a função controlador quando somado a um aplicativo. Não é surpresa que mixers digitais ou híbridos já possuem a função MIDI, que o torna autenticamente um excelente controlador. Outros exemplares de ultra compactos também seguiram nessa direção. O DJ e produtor alemão Paul van Dyk é um dos artistas mais conhecidos no mundo da música eletrônica e desde 2013 substituiu os tradicionais equipamentos e vem promovendo o uso de 2 computadores junto ao mixer, ambos fazendo o papel de controladora. Seu setup atualmente consiste em 2 MacBook, ambos com Ableton Live, um mixer Pioneer DJ, 2 Roland Aira TR-8 e um processador de efeitos. Em 2016, a DJ Joyce M executou seu set se dispondo de 4 iPads e um mixer, provando que já naquela época era possível substituir os tradicionais equipamentos. Lady Backluck também expôs seu novo controlador MIDI e explica que esse pequeno notável, conectado em seu celular, abrirá uma grande discussão sobre os novos controladores e poderá ser o futuro dos DJs. DJing on a flagship setup is so old-fashioned. In my 30-year DJ career, we've moved from vinyl to CDJs, onto touchscreens, onto bigger units, and now we're in the realms of digital DJing. I just like the concept of rolling up to a show, taking my phone out, popping it in, and get going. And it's just so seamless. On show day, we went out to see some tourist sites and whatnot. I was like, oh shoot, I didn't prepare my set or anything. And I was like, oh yeah, but I can just set my cue points right here because I have my phone on me. By the time we were back from our train ride, I was all ready for the show. Right now we're in an era where we do everything on our phones. We book flights on our phones, we date on our phones, important Zoom meetings we have on our phones. Everything happens on our phones nowadays, and my concept is, why not DJing? You've got to
Além dos já populares e famigerados softwares de mixagem para música digital existentes no mercado, as lojas de aplicativos estão repletas de alternativas que simulam e interpretam as controladoras. Pacemaker, Add-in 5 e Cross DJ são alguns exemplos que você pode usar gratuitamente no Android ou iOS. Esses aplicativos podem servir como porta de entrada para quem nunca mixou e busca migrar relativamente para o digital ou combinado com hardware auxiliar. A Denon sempre obteve uma excepcional relevância no mercado de equipamentos de áudio profissional, e suas conquistas são reconhecidas por usuários fiéis de todo o mundo. A série da geração Denon DN passou por aprimoramentos desde sua primeira versão chamada de DN3000F de 1981. A genealogia DN foi atualizada ao longo de décadas. Os modelos variavam entre o padrão de rack clássico da marca e posteriormente também a unidade separada, como exemplo o incrível e potente Denon DNS 3700, que veio com o intuito de enfrentar o domínio do CDJ da Pioneer DJ. Apesar disso, a estrutura de CD player em rack prevaleceu por anos até sua última atualização com o exemplar DN-D4500 em 2012. Esses dispositivos não apenas eram usados por DJs, mas possuíam uma peculiaridade interessante que os fizeram e ainda fazem perdurar na atualidade. É habitual ainda hoje encontrarmos esses aparelhos em emissoras de rádios, usados como acessórios reservas de segurança, pois ainda que estejamos na era digital, algum programa de automação das emissoras podem falhar. E vão falhar. A partir disso, há sempre, na maioria das vezes, um Denon já preparado e ligado, pronto para ser usado nesses momentos alarmantes. Embora não conste no catálogo atual da empresa, é possível encomendar os modelos DN-D4500 e DN-HC4500 através de solicitação no site. A proeminência da Denon jamais foi contestada, pois a fabricante nunca se equivocou grosseiramente como outras marcas já citadas. Entretanto, também não foi perfeita e demorou-se a encontrar no universo de controladores em console. Embora seus produtos sejam de excelente qualidade, por algum motivo esses controladores não conquistaram prestígio. As razões nós desconhecemos, mas após nossa análise, acreditamos que tenha sido a combinação de fatores ocasionados por falta de alinhamento entre marketing e vendas, somado à demora em lançar novos produtos competitivos, assim decorrendo o declínio da soberania, resultando negativamente para esse descrédito da marca. O DN MC6000, MC2000 e MC4000 foram paradigmas dessa situação. Eram produtos de boa qualidade, mas que não empolgaram as pessoas. De certa forma, esse tropeço simbolizaria o renascimento da Denon poucos anos depois. Os sistemas autônomos, chamados em multiplayers, standalone, all-in-one ou popularmente de tudo em um, nos mostram à primeira vista que são equipamentos muito semelhantes às controladoras. Entretanto, os multiplayers não dependem de computadores, smartphones ou qualquer dispositivo para funcionarem. Esses equipamentos já integram em seu sistema interno os aplicativos necessários para não dependerem de fontes externas. Embora alguns modelos, ainda que não precisem de dispositivos externos na execução de músicas, necessitará, porém, de um computador para o auxílio das análises de listas prévias dos arquivos de músicas. Esses sim posteriormente exportados para o mecanismo da All-in-One. De maneira oposta, as controladoras são uma espécie de joystick que manipula os aplicativos conduzidos por um computador. Os multiplayers, por não serem reféns de outros aparatos, possuem capacidade que os fazem serem a alternativa para quem busca mais portabilidade e autonomia. Apesar disso, esses sistemas autônomos
são mais caros pela disposição de sua autossuficiência e de modo a possuir resultados ergonômicos nas condições de trabalho do DJ. Essa melhora no manuseio do equipamento mantém o DJ focado apenas em um console, pois a interação repetitiva na quebra de olhares dividindo a atenção entre computador e controlador durante exaustivas horas de festa promove o aumento do desgaste mental, quebra de rendimento, secura nos olhos, fadiga ocular, dores de cabeça, etc. Embora possa parecer uma atitude banal, isso previne doenças ocupacionais a longo prazo e promove mais saúde para o DJ no seu ambiente de trabalho, que já é uma atividade insalubre. Como já relatado nesse vídeo, os multiplayers não são novidades, mas ganharam popularidade entre os DJs e, embora ainda muito caros, essa popularidade tende-se a aumentar conforme as tecnologias vão ficando mais baratas e acessíveis. A Honey DJ tem em seu DNA a filosofia de criar produtos ultra confiáveis, mas sua linha de equipamentos sempre tendenciaram a um nicho de DJs específicos, seja tradicionalista ou de competição. Dessa maneira, durante décadas, a marca ficou em um hiato em relação a produtos eventualmente mais comerciáveis, como os controladores. Enquanto o mercado crescia em produtos de vanguarda, a Honey, na época, por ser um negócio privado e familiar, seu comportamento era baseado diretamente nas decisões dos fundadores, o casal Linda Rink e Dennis Bond. Essa mentalidade deu certo por muitos anos, porém a forma de pensar não seria conveniente para os tempos atuais. Com o anúncio em conjunto à aposentadoria, o casal vende a empresa Honey Corporation para o grupo InMusic em 2016. Rick Jeffs foi o engenheiro que produziu mais de 40 produtos da marca Honey, inclusive o Mixer 62 e Run MP 2015, considerado o mixer com melhor qualidade de som atualmente. Rick Jeffs foi entrevistado pelo site DJ Works em setembro de 2016 e se mostrou muito agradecido por fazer parte da família Honey por mais de 20 anos. Ele contou que a empresa, por ser pequena, tinha um grande vínculo com todos os funcionários e após a venda da corporação, o ambiente se tornou triste. Continuando, Rick completou dizendo: a Honey era única por ser uma empresa pequena e privada de fabricação interna. Tínhamos mais vibração de uma boutique especializada que um fabricante em grande escala. Como tal, nós fomos capazes de desenvolver, definir, arquitetar, projetar e ajudar a promover nossos produtos com amigos parceiros. Em suma, sabíamos que o mercado rapidamente seria dominado por controladores. Do meu ponto de vista, não era que a Honey ficasse sem ideias ou que os DJs já tivessem o que precisavam. Era mais uma questão de saber se nós poderíamos continuar a produzir produtos de alto valor. À medida que os designs se tornaram mais complexos, tornou-se cada vez mais difícil amortizar custos de desenvolvimento num volume de vendas relativamente pequeno. A Honey simplesmente não poderia ter produzido um produto comparável a um preço acessível. Quando a empresa foi vendida, tínhamos medo que ela perdesse sua integridade e personalidade. Mas a InMusic manteve intactas as equipes de engenharia e desenvolvimento para garantir a qualidade e integridade dos produtos produzidos. A única coisa que realmente aprecio na aquisição feita pela InMusic é que eles estão deixando intacto o grupo de design e engenharia da Honey, o que é legal. O compromisso e a cultura de Honey não mudaram nem um pouco. Aliás, com grande injeção de capital, agora poderemos fazer produtos que imaginávamos, mas não tínhamos recursos para desenvolver. Como, de fato, apenas 2 anos após a aquisição da Honey pela gigante InMusic, era apresentado em 2018 seu controlador de batalha 12MK1, um sistema de controle de DJ motorizado simples, com motor de alto torque, sem braços e agulhas, puro, poderoso e construção sólida em aço, e clássica sensação de simulação de vinil para DJs criativos de elevado desempenho, mas mantendo a característica familiar de uma plataforma giratória. Embora fosse uma controladora de unidade separada, isso demonstrou que a integridade e a tradição da Honey DJ se manteve vivas. Não demorou muito para o projeto se atualizar, trazendo pequenas melhorias, levando o nome agora de 12MK2.
Posto isso, a Honey marcava sua entrada na briga das controladoras. Atualmente, há uma repleta inovação dos controladores para DJs, atendendo a diferentes níveis de habilidade e preferências de estilo. Entre as opções de entrada mais populares, até verdadeiras máquinas de mixagens abrangendo tecnologia de ponta, oferecendo recursos inovadores para DJs intermediários e avançados. Uma tendência notável que começa a ganhar força na evolução das controladoras para DJs é a crescente integração com serviços de streaming de música. Atualmente, muitas controladoras oferecem a possibilidade de usar músicas por streaming, proporcionando aos DJs acesso instantâneo a bibliotecas vastas de faixas sem a necessidade de downloads prévios. Essa funcionalidade de streaming elimina as barreiras físicas associadas ao armazenamento de grandes bibliotecas de músicas em dispositivos físicos, entre eles pendrives, cartões SD e HDs. DJs agora podem explorar e incorporar faixas diretamente de plataformas de streaming populares como Spotify, Tidal, SoundCloud, Amazon Music, Beatport, Qobuz, Apple Music e Beatsource, diretamente em seus dispositivos ou computadores. Essa integração não apenas simplifica o processo de seleção de faixas, mas também mantém os conjuntos dos DJs atualizados com as últimas tendências e lançamentos. Essa mudança reflete a transformação digital contínua na indústria da música e na cena DJ, adaptando-se aos padrões de consumo de música contemporâneos. Aplicabilidades como essa aumentam ainda mais a força das controladoras, tornando-as ainda mais manejáveis e práticas. No entanto, é importante observar que a disponibilidade dessa funcionalidade pode depender do modelo específico e das parcerias estabelecidas entre os fabricantes e os serviços de streaming. No momento atual, somos prestigiados com inúmeros modelos de controladores e multiplayers. A Denon e a Honey demoraram um pouco até se encontrarem no caminho que pudessem ser competitivas principalmente contra a Pioneer DJ. E acredite, elas estão absurdamente rivais em pé de igualdade. A Denon virou um poderio que supera suas concorrentes em muitos pontos. Já a Honey mantém seu DNA na confecção de controladoras que se assemelham aos toca-discos, usando pratos motorizados, ao invés de jogs plásticos e sem graça, visando mais os DJs vinculados ao analógico. A Pioneer DJ, por sua vez, é a antagonista que passeia por todos os segmentos e consegue atingir de forma empírica a maior parcela de usuários, mas isso vem mudando ainda que lentamente. Outras marcas como Gemini, Newmark, Reloop, Mixars, Behringer e Native Instruments também se confrontam em busca de protagonismo e preferência do consumidor. Entretanto, nenhuma dessas marcas atualmente tem chamado mais atenção que a Hercules. Desacreditada por muitos no passado, a Hercules vem de uma crescente e ambiciosa produção que preenche a lacuna entre DJs iniciantes e profissionais. Seus dispositivos acertam em quase tudo. A cada lançamento, seus controladores vêm demonstrando muitas características únicas e admiráveis. A receita perfeita entre qualidade e preço mais justo, somado em produtos surpreendentes, habilidosos, com design imponente. A fabricante tem sido uma alternativa eficaz em relação a grandes fabricantes e se destacou em 2023 com seu novo controlador DJ Control Impulse T7. Obtendo crítica positiva na NAMM Show 2023, um evento anual onde todas as marcas expõem novos produtos para o mercado mundial. A DJ Control Impulse T7, por possuir 2 canais no mixer e prato motorizado, é concorrente direto da Headset Pioneer DJ e Runny One, ambos também possuindo 2 canais e prato motorizado.
Obviamente, o controlador Impulse D7 possui alguns limitadores em relação aos seus adversários. Entretanto, suas funcionalidades ganham destaque. A grande expectativa causada pelo lançamento do dispositivo fez o grupo Guillemot Corporation, responsável pela marca Hercules, adiar suas encomendas de junho para disponibilidade comercial mundial em setembro de 2023, em razão da grande procura do controlador. Canais especializados do universo DJ como Crossfader, Digital DJ Chips e DJ City TV testaram a nova controladora DJ Control Impulse D7 e se mostraram entusiasmados com a qualidade do equipamento. Ainda que controladoras com simulação de vinil já tenham sido usados no passado, esses dispositivos são muito mais fiéis e confiáveis que os modelos anteriores. Já existem relatos atuais que DJs leais aos tocadiscos e resistentes a qualquer tipo de controladoras tenham se rendido às plataformas motorizadas. If you thought that was fresh, what's this? Atualmente, já é possível transformar equipamentos analógicos em excelentes controladores MIDI, com a ajuda de dispositivos específicos. O Phase DJ, por exemplo, é um sistema que permite a transformação de toca-discos analógicos em controladores MIDI, proporcionando uma ponte entre o mundo analógico e digital para DJs que preferem trabalhar com vinil. Esse sistema utiliza tecnologia sem fio para transmitir informações sobre o movimento do vinil para um software de DJ. Ele consiste em sensores colocados nos pratos dos toca-discos e um receptor que se conecta ao software. Os sensores rastreiam os movimentos do vinil, convertendo-os em dados MIDI que são interpretados pelo aplicativo. Embora o Phase DJ seja uma ferramenta contemporânea bem aceita, ele se ampara no captador óptico mecânico da Vestax, chamado de TT-M1. A unidade de controle, criada em 2007, foi um simulador de vinil digital desenvolvido e fabricado pela Tascam, exclusivamente para Vestax, e foi o controlador projetado para expandir as funções de emulador com toca-discos, sem a necessidade de usar discos e agulhas. Esse sistema, embora tenha sido comercializado, estava muito à frente de seu tempo e infelizmente não prosperou. Todas essas ocorrências serviram para a Pioneer DJ agrupar tecnologias já disponíveis em seu novo produto. Lançado em 2023, o PLX Cross 12 foi o primeiro toca-discos do mundo que suportou reprodução de discos analógicos e controle DVS. Isso significa que a fabricante otimizou os toca-discos a um dispositivo similar ao Phase DJ, porém de nome Magvel Crimp, tornando assim uma picape híbrida de uso analógico e digital, assim assumindo também o papel de controladora. Embora o PLX Cross 12 tenha um design chamativo, a Pioneer DJ simplesmente unificou vários produtos já existentes e intensificou numa só plataforma, somado a algumas melhorias, resultando num eficaz produto. O mercado de controladores para DJs é incrivelmente diversificado, com uma ampla gama de marcas e modelos competindo pela atenção dos usuários. A variedade de opções disponíveis reflete a evolução contínua da tecnologia e a diversidade de necessidades e preferências dos profissionais e entusiastas da música eletrônica. Em janeiro, a NAMM Show 2024, ocorrido em Anaheim, Califórnia, contou com novos dispositivos que impulsionarão tendências no crescimento da nova geração de controladores e multiplayers. O Omnis Duo da fabricante Alpha Data, cujo pertence à Data Corporation, proprietário da Pioneer DJ, que no fim são a mesma empresa. O novo multiplayer Omnis Duo, aparentemente muito parecido com os demais dispositivos, possui portabilidade com bateria interna com 5 horas de duração, Bluetooth, tamanho compacto e design familiar. Bastante conhecido, é mais uma opção, embora não seja uma revolução dramática que muda todo o conceito já existente.
Como disse, é mais uma opção, haja visto que a Denon já apresentou algo muito similar com o Denon Prime Go. Ao longo dos anos, houve uma notável aceitação e adoção de controladoras por parte da comunidade de DJs. Inicialmente, existiu muita resistência. Resistência essa que vem desde a transição do vinil para CDs e posteriormente para a música digital e, consequentemente, as controladoras. No entanto, a aceitação crescente desses equipamentos pelos DJs reflete a capacidade desses dispositivos de oferecerem uma combinação de praticidade, inovação tecnológica e versatilidade musical. Elas se tornaram uma ferramenta essencial no arsenal de muitos DJs modernos, independentemente do estilo musical que escolham explorar. O velho pressuposto circunstancial que controladoras eram o subproduto grosseiro dos CDJs ou tocadiscos, defendidos por incrédulos ou mesmo retrógrados, se torna atualmente um argumento no mínimo antiquado. Atualmente, qualquer dispositivo que possa combinar e manipular músicas através de aplicativos tem a aplicabilidade de ser controladora. Mixer, CDJ ou mesmo toca-discos analógicos quando conciliado a algum dispositivo. Dizem hoje em dia que DJ que não usa controlador só é aplicado se o mesmo dispor de fonte 100% analógica, como CDs de áudio, fitas cassete ou disco de vinil. Do contrário, é se iludir e confrontar com os fatos, negando os avanços positivos que a tecnologia nos proporciona. E você? Usa ou já usou uma controladora? Veja o que o pessoal está falando aqui nos comentários e participe. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar nossos conteúdos em suas redes sociais e, claro, ativar as notificações. E contribua com qualquer valor através da nossa chave Pix, canalfundamentando@gmail.com, que aparece na tela e também fixado no primeiro comentário do vídeo. Você acredita que a inteligência artificial vai acabar com a profissão do DJ? Confira agora essa história clicando no vídeo da tela. Te vejo lá. Um abraço.